Só Jesus pode nos dar a paz, né? O Senhor, ele tem formas de conduzir a nossa vida, os momentos em quais nós estamos, às vezes, apreensivos. E todas as manhãs eu tenho percebido que o Senhor está conosco, nos conduzindo, nos dando a paz, mostrando o caminho qual nós devemos a seguir. O que o pastor acha disso, pastor? Uma bênção, né? Termos Jesus sempre ao nosso lado, o Espírito Santo conduzindo, dirigindo a nossa vida. Amém, louvado seja Deus. Olha só, como igreja já oramos há muito tempo por um reavivamento, e o que naturalmente é o certo, né? E tem grande valor. No livro Desejado de todas as Nações, na página 476, relata: o batismo com o Espírito Santo é o que as igrejas estão precisando hoje. É forte isso, hein, pastor? Hoje nós estamos precisando. Por que não Excelente. temos, então, fome nem sede do Espírito, visto que é um meio pelo qual haveremos de receber o poder? Por que não falamos sobre ele? Não pregamos sobre ele? Não falamos, não gesticulamos, não necessitamos, não clamamos a ele, sobre ele, visto que essa é a nossa necessidade, é a maior nossa necessidade. E segundo o pastor Mark Filling, não basta, olha só, pastor, que forte, não basta pedirmos orar pelo reavivamento. É necessário pôr em prática os elementos que fazem parte neste momento, nesse reavivamento. Pastor, eu tenho umas perguntas aqui, eu gostaria que o senhor nos apresentasse a pessoa que vai responder essas perguntas. Olha só, qual é a razão dos nossos problemas? Existe causa espirituais para tal? Quem que é, pastor, que vai nos ajudar a responder essas perguntas? Nós temos a alegria de receber entre nós o pastor Cláudio Leal, grande amigo, companheiro de formatura, né, da minha turma de 98, um grande amigo, o pastor Cláudio Leal, ele é secretário, um dos administradores ali da Associação Paulista Sudeste. Seja bem-vindo, pastor, que Deus possa te usar mais uma vez. Amém, pastor. Já é comigo agora? Isso. Ok. Muito bom dia, irmãos. É um privilégio participar deste grupo, de estar com vocês nas primeiras horas da manhã para um propósito tão nobre, né? Tão lindo como esse que vocês se propõem. Eu lhes felicito pela decisão de tomarem tempo para analisar este tema. Oxalá outras igrejas e outros irmãos também se motivem a fazer o mesmo. Estamos aí com um grupo grande, estou verificando aqui que muita gente conectada. Isso é bom, isso mostra o quanto as pessoas estão em busca de alguma coisa significativa, né? Alguma coisa que lhes traga um resultado diferente desse que temos tido até então. E, como a irmã disse aí, temos que analisar algumas questões. Pastor, você pode me colocar como seu co-anfitrião para eu compartilhar uma tela aqui? Alguém da equipe já vai colocar. Já está, pastor. Ok. Já está? Já. Ok. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Sim. Ok. Então, aí está a pergunta, não é? Qual é a raiz dos nossos problemas pessoais, eu diria, e problemas da igreja também. Nós vivemos num período complicado, difícil. Essa semana eu estava conversando aqui com o nosso evangelista e estávamos considerando uma questão que nos preocupa. Está cada vez mais difícil batizar uma pessoa e cada vez mais caro o custo de cada batismo. Você já havia percebido esta realidade? Cada vez mais difícil. Por que esta dificuldade toda?
nós damos estudos bíblicos, nós crescemos em potencial evangelístico, nós temos recursos que não tínhamos antes, nós temos facilidades que no passado não existia. Antigamente, as pessoas teriam que viajar longas distâncias para fazer o trabalho de Deus. Hoje não é necessário, mas os resultados não são significativos. Nós estamos cada vez conseguindo manter menos os nossos membros da igreja, batizar menos, com um custo muito maior. E ainda assim, sentimos uma frieza por parte das nossas igrejas. E há uma coisa que preocupa, sinceramente, é que quanto menos poder temos na igreja espiritual, menos poder espiritual, mais nós inventamos formas, regras, programas, formalidades, eventos, para compensar a nossa falta de poder. Então, qual é a raiz dos nossos problemas? Onde está a nossa dificuldade? E é isso que nós queremos analisar nesta manhã. Onde está a nossa dificuldade? Quais são as causas da nossa deficiência? Como a irmã já mencionou a princípio, Ellen White menciona, é o batismo com o Espírito Santo o que as igrejas estão precisando quando? Não está falando aqui do passado e nem está falando do futuro. É o que a igreja está precisando hoje. E por que o batismo do Espírito Santo é tão importante? Vocês já pararam para pensar isso? É alguma coisa que muito complexa, muito importante, porque tudo que nós fazemos e todo o poder espiritual que temos, ele está em nome de Jesus. Jesus é a fonte de poder. Jesus é o centro, é o eixo, onde se convergem todas as energias, todas as coisas. Jesus é o que dá poder à igreja, poder à vida pessoal, poder à vida espiritual. Então, por que estamos falando do Espírito Santo, se Jesus é nos apresentado como sendo aquele que nos dá poder? É em nome dele que pedimos todas as coisas. Eu vou fazer um apanhado bem rápido para não tomarmos muito tempo nisso. Mas Jesus declarou, e vocês conhecem, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, você só tem acesso a Deus através de Jesus. Agora, como é que nós temos acesso a Jesus? Jesus explicou isso. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas, e ele me glorificará. Então, veja, você jamais terá acesso a Deus se não é por meio de Jesus. Mas você jamais conhecerá plenamente Jesus se não for através de quem? Do Espírito Santo. Então, você percebe por que nesse tempo final, ninguém questiona Jesus. Ninguém tem dúvida de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém duvida de Jesus. Mas o inimigo das almas criou um sistema em que confunde quem é o Espírito Santo. As igrejas buscam o Espírito Santo, os evangélicos buscam o Espírito Santo, mas como se o Espírito Santo fosse um fim em si mesmo. É para receber cura, é para receber bênçãos, é para receber prosperidade, quando, na realidade, o Espírito Santo foi prometido por um outro motivo. Ele me revelará, ele me glorificará, ele te conduzirá à compreensão do que é pecado, justiça e juízo. Então, temos que clamar pelo Espírito Santo, porque é ele quem nos conduz a Cristo e que Cristo nos conduz a Deus. E é por meio desta realidade que teremos acesso aos armazéns de bênçãos que Deus tem disponível aos seus filhos. Então, nós não cremos em 3 deuses.
Nós cremos num Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles agem em conjunto, com funções determinadas. E o Espírito Santo é, neste momento da história, o personagem principal da Bíblia, que nos conduz a Cristo, que nos convence do pecado, nos convence do juízo. Então, por que há tanta gente no mundo que não aceita Jesus? E por que tantos dizem ter aceitado Jesus, mas não vivem como Jesus ensinou e como Jesus ordenou? Porque nos falta o Espírito Santo. Nos falta este poder que nos dá compreensão de quem é Jesus, que nos dá poder para vencer as tendências ao pecado e que dá poder à pregação da palavra de Deus. A gente nunca pregou tanto e nunca converteu tão pouco. Nós nunca tivemos tão bons pastores no mundo, com tanta tecnologia, mas nunca alcançamos tão poucas pessoas. E o que é que nos falta? Falta um poder que não é humano. Porque as palavras até convencem, mas elas não convertem. Somente o Espírito Santo pode convencer e converter as pessoas a um nível espiritual que hoje nós não temos. Então a pergunta é, será que o problema nosso pessoal e o problema da igreja hoje é um problema de método? É um problema de estar as igrejas fechadas? É um problema político ou é um problema espiritual? Veja, a Bíblia nem questiona se isso é uma questão política, se é uma questão administrativa. Ela diz que é um problema espiritual. E ela revela aqui, olha, no livro de Tiago, capítulo 4. Por que nos falta o poder espiritual? E ele te dá aqui duas razões. Primeira, vocês não têm. Por quê? Porque não pedem. E você até pode dizer, pastor, mas a gente pede. A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando? Você se lembra? Quando? Quando me buscardes de todo o coração. Não basta buscar. Você tem que buscar com intensidade, buscar com vontade, buscar com interesse real. Não é simplesmente uma repetição de frase. Quando me buscardes de todo o coração. A segunda razão que a Bíblia apresenta aqui, que a gente não recebe o poder. Pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Irmão, irmã, pensa comigo. O pastor está aí e pode me ajudar a não passar por mentiroso. Nós não temos pequenas lutas na igreja por funções, por cargos, por desejo de aparecer. Você já percebeu que os pregadores só querem pregar de sábado, mas é difícil conseguir um pregador para domingo e quarta-feira, para feriado? Você já percebeu que as pessoas gostam de servir na igreja em funções que pode pegar o microfone na mão, que pode aparecer, em funções que não aparecem, como um diaconato, uma diaconisa, em arrumar o banheiro da igreja, em manter as salas ordenadas. As pessoas não gostam muito? As pessoas querem aparecer. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, ele revela quem? Jesus Cristo. Ele exalta Jesus Cristo. Então, aqui o texto que acabamos de ler diz assim, vocês não pedem o suficiente e quando pedem, pedem por motivos errados. Tem um escritor americano que ele diz assim, nós sentiríamos vergonha das nossas melhores ações se fossem revelado as motivações do nosso coração. Uau, você já havia pensado nisso? Muitas coisas boas que fazemos, não fazemos pensando na glória de Deus. Fazemos pensando em nós mesmos, na nossa vontade, na nossa glória, em aparecer, em sair na foto, em ser conhecido.
Servir a Jesus não é uma coisa fácil. E é por isso que precisa de um poder externo a nós. Porque Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, primeiro tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você conhece alguém que quer se negar a si mesmo? Olha, eu gosto de chocolate, mas eu vou comer maçã. Eu gosto muito de estar na Netflix, mas eu vou pôr um tênis e vou sair caminhar às 5 horas da manhã. Eu só vejo o pastor Geazi fazer isso no nosso grupo. Negar-se a si mesmo é muito difícil, ninguém quer negar a si mesmo. A gente, pelo contrário, a gente quer agradar a si mesmo. É só quando vem o Espírito que nos dá força para negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E o que significa tomar a sua cruz? Outro dia eu estava falando sobre isso com uma igreja e uma irmã disse assim, pastor, eu já tenho uma cruz. Eu falei, irmã, e qual é a sua cruz? A minha cruz é o meu marido, esse infeliz que inferniza a minha vida. Mas essa é uma cruz pesada, pastor. Não é dessa cruz que a Bíblia está falando. Ela está falando de cruz mesmo. Qual é o objetivo da cruz? Fala para mim, qual é o objetivo da cruz? A cruz é um instrumento de tortura, um instrumento de morte. Quando Jesus está dizendo assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está dizendo que nós temos que morrer para o próprio eu. E ninguém quer morrer, meu irmão. Ninguém. Enquanto não morrer o eu, o espiritual não pode sobrevir, porque o carnal domina. E sabe, esse texto de Jesus tem um significado profundo. Por quê? Porque existem muitas formas de alguém morrer. Hoje ele pode morrer até da Covid, né? Não precisa fazer nada, só sair sem máscara na rua, entrar num ajuntamento, que ele pode morrer. Eu perdi meu pai e 7 familiares no mesmo mês de março, simplesmente porque se aglomeraram numa festa de família. 7 mortos. E tem outras formas de morrer, não é? Uma pessoa pode se suicidar, enforcado, com um tiro na testa. Mas pensa aqui comigo. A cruz é o único instrumento de morte que ninguém pode morrer sozinho. Não tem como você crucificar você mesmo. Porque se isso fosse possível, você colocaria um prego no seu pé, um prego na sua mão, mas você ficaria com uma mão livre. Quem ia crucificar essa outra mão? Não tem como. A cruz é um instrumento que não tem como você tirar a própria vida. Somente Deus pode matar o próprio eu. Outra pessoa tem que crucificar alguém. E Deus está dizendo, você tem que morrer para o próprio eu. Então tome a sua cruz e permita que o Espírito de Deus mate o seu eu para que nasça um novo homem. Infelizmente, muitos de nós não somos novas criaturas. Somos apenas as velhas criaturas com uma pequena reforma, com uma tinta por cima. Então, quais são os motivos errados pelas quais nós oramos e Deus nem sempre responde? Lembram? Eram 2. Porque vocês não pedem e porque pedem por motivos errados. Qual que é esse motivo errado? Romanos capítulo 8 responde. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, eles se guiam pelas coisas do Espírito. Essa é a nossa luta o tempo todo. Faço ou não faço? E se eu vou fazer, eu estou fazendo porque eu gosto e porque Deus aprova, ou Deus não aprova e eu faço assim mesmo? Nós estamos constantemente nesta luta. E sabe, irmão, disse Mark Finley, não basta apenas orar pelo reavivamento. É necessário orar, é necessário pedir, é necessário buscar de todo o coração, mas é necessário também pôr em prática os elementos que fazem parte desse reavivamento.
Aliás, você já parou para pensar o que significa a palavra reavivamento? Se você precisa reavivar alguém, é porque essa pessoa está como? Está morrendo. Outro dia eu estava entrando num supermercado e vi lá uma agitação, alguém tinha tido um mal-estar, estava no chão e tinha uma pessoa em cima dele massageando o peito com força, e eu perguntei, o que aconteceu? Não, esse homem teve um mal-estar e o bombeiro está reavivando. O que isso significa? Significa que aquele homem estava morrendo e veio alguém para trazer de volta a vida. Quando a Ellen White diz que nós precisamos de um reavivamento, o que ela está querendo dizer com isso? Que nós estamos quase mortos. E sabe qual é a principal característica de um morto? Que o morto, segundo a Bíblia, não sabe nada, não sente nada, não fala nada e não faz nada. E a coisa mais triste de um morto é que todo mundo chora, todo mundo sabe que ele está morto, menos ele mesmo. Então, qual é a condição da igreja hoje? Qual é a sua condição como membro, a minha condição como pastor? Nós estamos quase mortos espiritualmente. Por isso a gente não faz nada, a gente não sente nada, a gente não fala nada e a gente não sabe de nada. Então, Ellen White diz, Deus precisa nos reavivar. Nós estamos quase mortos. Precisamos desse reavivamento urgente. É a maior necessidade da igreja hoje. E não basta orar pelo reavivamento. Quando um bombeiro chega para uma pessoa que está passando mal, ele não se ajoelha e fica orando pela pessoa. Ele massageia o peito, ele faz respiração boca a boca se for necessário. Então, é necessário orar, mas é necessário pôr em prática os elementos que fazem parte do reavivamento. E quais são esses elementos? Vamos lá. Esses elementos. Aí está. São 3 coisas que são necessárias. E essas 3 coisas não é Deus que faz. Somos nós que fazemos. Deus pode fazer coisas que nós não podemos, mas ele não faz aquilo que nós podemos e devemos fazer. Então, o que é que Deus espera que nós façamos? Vamos lá, primeiro, qual é? Reconhecer que eu preciso mudar. Segundo, compreender qual é a solução de Deus. E terceira, permitirmos ser guiados por Deus no caminho que Ele indicar. Essas são as 3 coisas que só nós podemos fazer. Você não pode fazer pela sua esposa, pelos seus filhos, cada um tem que fazer individualmente por si mesmo. Só nós podemos fazer. E o tema que estudamos nos apresenta 3 grupos de pessoas que encontramos dentro e fora da igreja. Aliás, 3 grupos de pessoas que encontramos no mundo, 2 deles estão na igreja. Quais são esses 3 grupos de pessoas? É o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que nem sabe que Deus existe. Ou até sabe que Deus existe, mas não tem nada a ver com Deus. Ele vive a vida dele, está aí no mundão, fazendo o que ele acha que deve, sem nenhuma preocupação com a vontade de Deus. O homem espiritual é aquele que se converteu, que tem um relacionamento íntimo com Deus, que busca conhecer a sua vontade, que está intimamente ligado com as coisas espirituais. E tem um terceiro tipo de ser humano, que é o homem carnal. É aquele, mais ou menos, um pé lá, outro cá, com um pé em cada barco. Uma hora ele faz a vontade de Deus, outra hora ele faz a própria vontade dele, e na maioria das vezes ele não está nem aí com a vontade de Deus, ele só está preocupado com a aparência. Aliás, o livro de Tiago, né? Tiago
fala do perigo desse tipo de gente. O homem natural, ele não é perigoso. Porque ele faz as coisas erradas, ele se orgulha disso e ele não sabe o que é certo. O homem espiritual não é perigoso, porque ele anda com Deus, ele tem boas intenções, suas ações são coordenadas segundo a vontade de Deus. Mas o homem carnal, ele é um perigo. Sabe por quê? No livro de Timóteo, ele diz assim, porque tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. É aquele parece que é, mas não é. É aquele que tem cara de crente, mas não vive como crente. É aquele que leva o nome de cristão, mas fala palavrão, não paga ninguém, é malandro, é briguento, é boca suja, mas leva o nome de crente. Esses são um perigo. E essas 3 pessoas existem no mundo. E existem 2 delas que estão dentro da igreja. Quais são? O homem espiritual, claro, e o homem carnal. Há muita gente carnal dentro da igreja. Então vamos analisar quem que é o homem natural. É aquele que vive apenas o momento e não se preocupa com a sua relação com Deus. No tempo de Paulo, esse tipo de homem natural era muito comum, como é hoje também. Vocês se lembram que a temática deles era assim, comamos e bebamos. Por quê? Amanhã morreremos. Ele não está preocupado com o futuro, ele está preocupado em desfrutar só o presente. E este homem natural, o apóstolo Paulo identificou. Quem é ele? É aquele que não tem o Espírito, que não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. E quando você fala de coisas espirituais, ele acha que isso é uma loucura, vocês estão doidos. E ele não é capaz de entender, porque essas coisas não se entendem de outra maneira, a não ser espiritualmente. Você já eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Você era do mundo, conhece Jesus, toma a decisão de se batizar, vai feliz contar para a família, para os amigos, olha, eu conheci Jesus, eu vou me batizar, e a pessoa olha para você e diz, fizeram lavagem cerebral em você. Você ficou doido? Aí quando eles descobrem que você ainda vai dar 10% do que você ganha com dízimo, e que você não vai trabalhar no sábado, aí as pessoas se convencem, não, esse cara é doido mesmo. Veja, Paulo já tinha dito isso aqui. O homem natural não entende essas coisas, porque ele não é espiritual, e isso é uma coisa espiritual. O homem natural, ele não é capaz de entender. Quem é o homem espiritual? É o cristão de verdade. E por que ele é chamado de espiritual? Porque ele tem o Espírito Santo. Então eu te pergunto, tem gente na igreja que está batizado, que tem o nome nos livros da igreja, que tem cargos na igreja, e eu incluo aqui até pastores, que são pessoas cheias de capacidade, de conhecimento, mas que não são espirituais? Sim ou não? Claro que tem. Aquele que não busca, que não é cheio do Espírito Santo, não é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Mais uma vez, Paulo define quem é o espiritual. O homem e a mulher espiritual, ele entende bem as coisas, mas ele não é entendido pelas outras pessoas. E por que ele não é entendido? Porque nós temos a maneira de pensar de Jesus Cristo. Nós pensamos como Deus pensa. Nós pensamos como Jesus pensa. E por isso fazemos o que ele fazia. Falamos o que ele falava. Então, o homem espiritual, ele não vai ser compreendido. E deixa eu até te dar aqui uma dica, irmão e irmã. Você, às vezes, pode se sentir até meio um bicho grilo, um ET. Porque você diz assim, na minha família ninguém me entende. Desde que eu me tornei cristão, que eu me converti, eu já não consigo mais me relacionar com certos grupos, com certos tipos de festa, porque as pessoas não aceitam bem você. E por quê? Porque elas não fazem parte desse perfil, não são espirituais. Então, querido irmão, vamos ver o terceiro homem, é o carnal. Quem que é o homem carnal?
É aquele que vive pelo poder da carne. É aquele que faz as coisas pela sua força e a sua habilidade. É a pessoa que não está cheia de Espírito Santo. E eu estou falando aqui pessoas que não estão cheias. Não significa que ela não tenha. Ela até tem. Ela só não está cheia. Ela só não tem o Espírito Santo de quantidade suficiente. E sabe, irmãos, a coisa mais triste é que o homem carnal, ele pode viver séculos na igreja. Ele faz coisas boas para Deus, em nome de Deus, mas ele está perdido. Ele até tem o Espírito Santo, como as 10 virgens. Vejam, algumas coisas muito interessantes dessa parábola que nós não vamos nos deter a ler, porque você conhece. Eram 10 virgens. Quais delas eram virgens? Quais delas eram puras? As 10. Quais delas foram convidadas para a festa? As 10. Quais delas esperavam o noivo? As 10. Quais delas se arrumaram, se vestiram para a festa? As 10. Quantas delas esperavam com ansiedade o noivo? As 10. Mas qual foi o problema entre as 10? Que havia 5 que não tinham azeite suficiente. Elas tinham azeite? Tinha. Mas elas não tinham suficiente. Tem um monte de crente, irmão, que tem o Espírito Santo. Claro, se não tivesse o Espírito Santo, ele nem tinha se convertido. Ele nem tinha aceitado Jesus, ele nem tinha se batizado. Ele não estaria na igreja. Ele não seria dizimista se ele não tivesse o Espírito Santo. Ele tem. Mas qual é o problema? Não ter o suficiente. Nesta época da história, Deus está buscando pessoas que estejam cheias. Tozer, que é um escritor cristão do século passado, ele fez uma afirmação muito pesada. Ele disse assim: 90% do que a igreja faz hoje, ela faria sem o Espírito Santo. Desculpa. O que isso significa? Que quando Deus retirar o Espírito Santo da terra, estas pessoas carnais continuarão dirigindo a igreja, administrando a igreja, pregando, dando estudo bíblico e nem perceberão que o Espírito Santo não está mais na terra. Sabe por quê? Porque passou a vida inteira fazendo boas coisas, mas fazendo pela sua própria força, pelo seu próprio poder. E o incrível é que no juízo de Deus, eles vão se perder apesar de ter feito coisas boas. Vocês lembram lá em Mateus 24, quando chega a volta de Jesus, o juízo, e essas pessoas comparecem diante de Deus e dizem assim: Senhor, em teu nome eu fiz milagres, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz um monte de coisa. Eu te pergunto, são coisas boas ou ruins? Muito boas. Mas qual vai ser a resposta de Jesus para eles? Não vos conheço. Como assim não me conhece? Eu fiz tudo isso em teu nome. Então, você percebe, inclusive, que haverão 2 grupos de pessoas que vão se perder. Aqueles que fizeram o mal, mataram, roubaram, os assassinos, os homicidas, os mentirosos, os ladrões. A Bíblia diz que esses não entrarão no reino dos céus. Mas nós vemos aqui um outro grupo de pessoas que não vai entrar no reino dos céus. São as virgens loucas. São aqueles que fizeram boas coisas em nome de Deus, mas não pelo poder do Espírito Santo, pela sua habilidade, pela sua força, mas não por Deus. Queridos, precisamos pensar nisso. E ao estudar esse tema, o objetivo não é identificar na igreja quem é espiritual e quem não é espiritual. Não. Porque se você fizer isso, você está entrando num campo que não é teu, que só pertence a Deus. Porque só Ele julga, porque só Ele conhece o coração e as intenções do coração. O objetivo deste estudo é para que você faça uma autoanálise. Opa, quem sou eu? Homem natural eu não sou, porque hoje eu frequento uma igreja. Ou eu sou um homem e uma mulher espiritual, ou eu sou um homem e uma mulher carnal.
porque natural eu não sou mais. E entre ser um homem, uma mulher carnal ou espiritual, qual delas você decide ser? Qual delas você quer representar? Queridos, esse é o momento da história em que Deus está buscando pessoas espirituais. Eu sei que o nosso tempo já deu e eu vou parando por aqui. O assunto é infinito. Mas você se lembra que Jesus, quando se encontrou lá com a mulher samaritana, essa mulher tinha uma dúvida muito grande. Ela disse: Senhor, olha, que bom que o Senhor apareceu aqui, porque eu tenho uma dúvida. Aqui em Samaria, as pessoas dizem que nós temos que adorar a Deus no Monte Gerizim. Mas os judeus, que eram parentes, eles dizem que temos que adorar a Deus em Jerusalém. E eu estou numa dúvida cruel. Eu devo adorar em Gerizim ou em Jerusalém? E você se lembra de qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: querida, não faz a mínima diferença se você adora em Jerusalém ou se você adora em Samaria. Sabe por quê? Porque o que o meu Pai está buscando são verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Irmão, eu vou traduzir isso aqui para você. Na pandemia, não faz diferença se você adora a Deus em casa ou na sua igreja. Em grandes grupos ou em pequenos grupos. Com a família ou sozinho. Não é essa a questão. Não é esse o problema. A questão é se você está cheio de um espírito de verdade, de um espírito que te leve a Jesus Cristo e a Deus, de um espírito que não seja o seu espírito, a sua vontade, os seus desejos, as suas ideias. Outro dia eu fui a uma igreja pregar e eu queria mudar alguma coisa ali do programa. E a pessoa que estava me recebendo disse: ai, pastor, não vai dar, aqui não vai dar. Eu, por quê, irmã? Algum problema? Ela me disse: porque o ancião aqui não gosta. O ancião aqui não permite, não deixa. E eu fiquei pensando: puxa, que interessante. A igreja é de Deus, mas quem manda é o ancião. A vontade não é de Deus, a vontade é dele. Deus está buscando pessoas que sejam guiadas pelo Espírito. Que a sua primeira e única busca seja a vontade de Deus. Conhecer. E isso só é possível quando o Espírito Santo nos preencha completamente. Lembre-se, eu não estou dizendo que aqueles que estão na igreja não têm o Espírito. Jesus disse que ao batizarmos alguém, ele receberia o Espírito Santo. Então todos os que foram batizados têm o Espírito Santo. Mas Deus está buscando nesse tempo do fim pessoas que estejam dispostas a serem cheias, completas, plenas do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos buscar pedindo que Deus nos envie o Espírito para que mude o nosso ser, para que mate o nosso eu, para que nos encha dele e nos habilite a sermos como Cristo é, porque ele vai voltar para buscar aqueles que lhe pertencem. Deus te abençoe nesta busca. Deus te abençoe a fazer esta autoanálise com honestidade. E Deus te abençoe para experimentar o gozo e alegria, não de viver uma religião, mas de viver uma vida espiritual, cheia do poder de Deus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Este é o momento. Este é o momento que nós vamos ter alguns minutos para buscarmos mais um pouco do poder e da graça do Senhor em nossas vidas. Após o término da canção, o pastor Cláudio, ele vai dirigir a uma oração para encerrarmos. Amém? Vamos juntos?
Irmãos, vamos orar. Há uma frase de Ellen White muito poderosa para mim. Ela diz assim, que quando recebemos o Espírito Santo, com ele vem todas as demais bênçãos que nós precisamos. Sabe o que isso significa? Que nós ficamos pedindo bênçãos à parte, né? Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, abençoa minha família. Não precisaríamos gastar tanto tempo pedindo bênçãos isoladas, se nós clamássemos pelo Espírito Santo. Porque quando ele vem, segundo Ellen White, com ele vem o quê? Todas as demais bênçãos. Então, se você recebe o Espírito Santo, o pacote vem completo. A saúde, a alegria, a temperança, a paciência, o amor, vem no pacote. Então, o Espírito Santo é o que mais necessitamos de verdade. Vamos orar por ele? Nosso bom Deus, nas primeiras horas deste sábado, nós viemos aqui buscar-te em espírito e em verdade. Nós sacrificamos o nosso descanso para mostrar que mais desejosos do que dormir um pouco mais, estamos de receber o teu poder por meio do Espírito. Nós não temos condições de recebê-lo por mérito nosso, pois nossa mente, nosso coração é impuro e o Espírito Santo não habita em lugares impuros. E é por isso que, antes de mais nada, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós clamamos para que Deus nos limpe e nos lave com o precioso sangue de Jesus. E uma vez que estejamos perdoados, limpos das nossas falhas e pecados, o Senhor possa enviar o Espírito para tomar posse do nosso ser, para encher nosso coração e nossa mente, e que a chegada do Espírito se manifeste em alegria, em gozo, em esperança, em paz, em canto, em louvor e adoração ao nome de Deus. Remove, Senhor, do meio do teu povo, essa letargia, essa quase morte absoluta. Precisamos do sopro do Espírito para reviver, para sentir alegria outra vez, para sentir prazer nas coisas espirituais, para sentir desejo da sua companhia, para sentir amor pelas almas que estão em erro e em pecado, para sentir vontade de salvar e abraçar os que estão perdidos, para sentir desejo de gritar para o mundo que a melhor coisa que já nos aconteceu foi ter conhecido Jesus. Senhor, que ao chegar o Espírito em nosso ser, compreendamos mais intensamente quem é Jesus, quem é Deus, e que nossas palavras sejam cheias de um poder sobrenatural, para que aqueles que nos ouvem possam sentir o que os soldados sentiram quando ouviram Jesus falando. Nunca ninguém jamais falou como este homem. Senhor, isso não é coisa humana, isso é coisa divina. Isso é um poder especial de Deus. E nós queremos primeiro este poder para mudar a nós mesmos, a nossa casa, a nossa família, para contagiar a nossa igreja, os nossos parentes, os nossos amigos e vizinhos. Envia o teu Espírito sobre nós. Cumpre a promessa que fizeste. O Senhor é um Deus que não pode mentir e que não vai falhar. Então, Senhor, aqui estamos, na nossa fraqueza e pequenez, desejando que o Senhor cumpra em nós a sua promessa. E nós pedimos, clamando em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado, pastor Cláudio. Que mensagem poderosa, hein, rapaz? Que maravilha. Muito propícia, muito inspiradora. Que Deus seja louvado, viu? Amém, pastor.
Obrigado Agradeço pelo aos convite, irmãos que pelo privilégio participam de conhecer os seus irmãos aí. Amém. Agradeço a todos os irmãos que participaram. Amanhã nós vamos dar sequência. Nós receberemos o pastor Samuel Camilo, que vai estar falando também. E não perca, tira um tempo hoje do dia para você ligar para 2 pessoas que não participou ainda e ore com essa pessoa e convide ela para participar conosco amanhã, tá bem? Vai ser uma bênção. Que Deus dê um bom sábado a todos vocês na companhia de Jesus. Até amanhã, viu? Novo céu, novo lar, com meu Jesus eu vou morar, não mais pesar e nem mais dor, pra sempre quero lá estar, feliz.